Muito bom dia a todos, 10 horas e 15 minutos. Vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical. Vamos fazer como fazemos sempre, evocando a presença do Senhor, para que possamos estudar a sua palavra, mas que possa ser um estudo orientado pelo próprio Senhor, para que possamos fazer a interpretação correta e diremos também a aplicação certa para as nossas vidas. Oremos então. Senhor, graças te damos. Estamos aqui, Senhor, pela terceira vez para alguns este fim de semana e te agradecemos todas as atividades que temos tido, Senhor. Desde a reunião de mulheres, a reunião que tivemos ontem para tratar dos assuntos mais formais da tua casa e agora, Senhor, este tempo que tu nos dás para nós podermos estudar a tua palavra. Pedimos que possas orientar todo este estudo aqui em cima, como lá em baixo, nas várias classes, Pai, para que tudo aquilo que seja ensinado seja de acordo com o verdadeiro significado que a tua palavra tem. Que não caiamos no erro de achar que existem vários significados. Não, existe um. Então nós queremos, Senhor, interpretar da maneira certa a única coisa que a tua palavra significa e a única coisa que ela nos diz. E por isso precisamos da tua santa orientação, no nome de Cristo. Amém. Nós vamos começar agora um ciclo de estudos no livro de Daniel. Nós, os irmãos já perceberam, tivemos durante algum tempo um ciclo de estudos dedicado àquilo que nós chamamos primeiros passos. Mas por norma nós preferimos a ideia de escolher um livro ou escolher um tema e depois começamos desde o início até ao final. A ideia dos livros para nós é mais apelativa na medida em que é uma forma da Igreja poder conhecer um livro na sua íntegra e desta forma ir conhecendo as Sagradas Escrituras de forma sequencial. Porque se nós fizermos aquela ideia dos devocionais em que cada dia é uma passagem diferente de um livro, nós acabamos por nunca ter o conhecimento da história bíblica. E sem o conhecimento da história bíblica, nós nunca vamos conseguir compreender bem a doutrina. Então, por isso é que nós preferimos o estudo sequencial da Bíblia e escolhemos um livro e começamos a estudar o livro do início ao final. Sendo que alguns livros, como por exemplo os Evangelhos, nós temos a certeza de que tocam em todos os aspectos da nossa vida, uma vez que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos começar a estudar um livro um pouco diferente, que é o livro de Daniel, e na verdade é uma continuação daquele estudo que nós tivemos antes de outubro, final de outubro, porque nós estávamos a estudar a história do povo de Israel, começamos com o livro de Juízes, fomos para o livro de Ruth, continuamos com o livro de Samuel e depois fomos estudando toda a história do povo de Israel até chegarmos aos livros de Esdras, Neemias e Esther, em que nós percebemos que o povo de Israel foi castigado e foi levado para o cativeiro na Babilónia. O livro de Daniel é um livro precisamente que se passa quando o povo de Israel está naquele lugar ali no cativeiro na Babilónia. Então temos o povo que não perdeu a sua identidade, a sua característica, mas agora já não está na sua terra. Então o povo foi transportado para um lugar completamente diferente. E o livro de Daniel é neste contexto, mas porque alguns irmãos eventualmente não tenham um conhecimento da Bíblia neste aspecto, nós hoje vamos ter uma lição introdutória, em que nós vamos apresentar o livro de Daniel, tentar enquadrá-lo cronologicamente, vamos tentar saber quem foi Daniel. Então, a partir da próxima semana, vamos começar mesmo no capítulo 1. Então, vamos entender que esta é uma introdução. Nós pedimos sempre isso como professores, mas eu peço particular atenção daqueles irmãos que se calhar não têm um panorama bíblico na cabeça, ou que se converteram mais tarde, ou que não têm o hábito de ler a Bíblia, para que possamos compreender bem a Bíblia até chegarmos ao livro de Daniel, para que aquilo depois faça mais sentido. Temos apenas 2 pontos para a aula de hoje. O livro de Daniel na história de Israel, nós tentarmos contextualizar onde é que as coisas aconteceram, quando aconteceram, porquê que aconteceram, e depois vamos tentar conhecer quem é o autor deste livro, o próprio Daniel. E vamos ver aqui várias facetas de Daniel e, a partir daí, até podemos tirar ensinamento para nós podermos ver como é que nós devemos ser, uma vez que Daniel era considerado um homem justo diante de Deus. E se nós quisermos ser considerados homens e mulheres justos diante de Deus, nada como olharmos para quem a Bíblia diz que é. E aí vamos ter a certeza que também o seremos. Então os eventos do livro de Daniel, todos aqueles eventos estão ali relatados, eles passaram-se durante o cativeiro na Babilónia. Então é importante que os irmãos tenham isso na cabeça quando estiverem a ler o livro de Daniel. Daniel é judeu, só que ele não está na sua terra. Daniel foi levado para a Babilónia, que é o sítio onde hoje nós conhecemos como o Iraque.
Então pensem, quando estiverem a ler o livro, sempre que a história está a passar-se onde hoje nós, quando olhamos para o mapa, é mais ou menos o Iraque. A história passa-se ali naquela região. Então, os judeus foram levados para o cativeiro, para aquela região. Algumas pessoas percebemos que ficaram na Judeia, sim, mas os babilónios levaram, podemos dizer, o melhor das pessoas. As pessoas mais instruídas, as pessoas socialmente mais importantes, os mais ricos, eles levaram então para o cativeiro. Porquê é que Israel foi para o cativeiro? É importante perceber. Porque se nós entendemos que Israel é o povo de Deus, mas que Deus tem Israel, que deixa o seu povo ser levado para o cativeiro, é alguma coisa muito estranha. Até porque, se nós lermos a história do povo de Israel, nós conseguimos ver a poderosa mão de Deus sempre do lado de Israel. Então, o que é que aconteceu para Israel poder ser levado para o cativeiro, ser conquistado por outra nação? Não podemos ter a ideia que era porque a Babilónia era mais forte. Não funcionava assim. O Egito era de longe mais forte que Israel. Israel libertou-se do Egito. Quem tem um Deus como o Deus de Israel, não há ninguém mais forte. Então, por que Israel foi levado para o cativeiro? Esta é a questão. Porque nós sabemos que quando Israel entrou na terra prometida, na terra que Deus tinha dado, havia duas possibilidades. E isto é uma coisa para nós aprendermos. Deus não trabalha com meio termo. Deus quer toda a nossa atenção. Deus não quer parcialmente a nossa atenção, não quer um bocadinho da nossa dedicação. E Deus, então, quando coloca Israel, um pouco antes de Israel ser colocado na terra prometida, há um discurso que Moisés faz no livro de Deuteronômio, em que ele está a proclamar a palavra do Senhor, e ele diz, há duas possibilidades. E as possibilidades são, ou vocês vão ser abençoados, ou vocês vão ser amaldiçoados. O surpreendente nestas duas possibilidades é que se eles fossem abençoados, seriam abençoados por quem? Por Deus. E se fossem amaldiçoados, seria por quem? Por Deus também. Porque eles eram o povo de Deus. Então, há uma responsabilidade muito grande quando nós somos o povo de Deus. Então, havia estas duas possibilidades. Os irmãos, naturalmente, já conseguem prever o que é que eu vou dizer. Se eles foram para o cativeiro, já se sabe que abençoados não foram, não é? Mas importa nós percebermos porque é que isto aconteceu. Em Deuteronômio, no tal discurso, nós encontramos a parte da bênção, e os irmãos podem depois ler todo o versículo, todo o capítulo 28, é um capítulo muito interessante, e diz assim, se atentamente, então temos aqui uma condição, de acordo com a interpretação da língua portuguesa, a frase começa ali com aquela partícula, nós temos aqui uma questão condicional. Então diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, Deus não aceita um seguimento parcial. Todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Estão a ver a bênção que seria? Israel seria a superpotência. Não ia ser só um povo conhecido, ia estar acima de todas as nações da terra, ou seja, do planeta. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E agora começa aqui a lista de bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, não haveria crianças que iriam abortar, que iriam ser abortadas, não iria haver crianças a nascerem com deficiência, tudo seria dentro daquilo que é normal e saudável. E o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, toda a produção agrícola havia de ser muito boa, de alta qualidade, os filhos dos animais todos iriam nascer muito saudáveis, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito ao saíres. Ou seja, não havia inimigo que valesse contra Israel. Esta era a bênção. Mas era condicional, não se esqueçam. Qual era a condição para Israel poder desfrutar todas essas bênçãos? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então existe a possibilidade deles não ouvirem. Porque, volto a dizer, é condicional. Então, quando entramos na parte da maldição, um bocadinho mais à frente no capítulo, diz assim, será porém que se, novamente temos aqui a condição, porque eles podiam fazer uma coisa ou outra coisa, não é? Não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e o interessante aqui é que quando falava da parte da bênção, dizia que tinha que dar ouvido a quê? A que parte da palavra?
Mas a que parte dos mandamentos? A metade? A todos. Aqui não diz, não cuidando em cumprir, não cuidado em cumprir todos os seus mandamentos, estão a perceber? E aqui vai gerar alguma confusão, então. Mas eu posso cumprir metade. E como é que fico? Não há espaço para metade. Porque se quem quiser cumprir, tem que cumprir todos. Eu não escolho os pecados que quero guardar na minha vida. Não é assim que funciona. Todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Não há lugar seguro para Israel. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Se nós estudarmos bem o significado de cada uma destas maldições e a história do povo de Israel, nós vamos compreender que tudo aquilo que estava aqui aconteceu. E compreendemos que sempre que Israel seguiu o Senhor, isto aconteceu. Então, se Israel, na história, está narrada no livro de Daniel, estava no cativeiro, eles foram levados como escravos na Babilónia, naturalmente, então, eles sofreram a maldição. Tal como tinha sido dito por Moisés no livro de Deuteronômio. Então, importa nós fazermos aqui um enquadramento bem do livro, começando pela história de Israel, apresentando os vários períodos. Nós temos a história de Israel, podemos dividir em vários períodos, eventualmente algum irmão poderá fazer uma divisão diferente desta. Não é importante, é só para nós podermos ter a cronologia na nossa cabeça. Temos aqui uma parte da história, podemos dizer o início, onde são os patriarcas. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis nós vamos encontrar a história de Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, são os pais da nação de Israel. Os pais da nação de Israel são estes três que nós conhecemos como os patriarcas. Algumas pessoas colocam também ali José como um dos patriarcas, mas destacadamente Abraão, Isaque e Jacó. O que acontece é que Deus escolhe aquele homem, Abraão, faz-lhe uma promessa que lhe vai dar uma grande nação e que essa nação iria ser muito próspera e vai oferecer-lhe uma terra, que é chamada Terra Prometida. Só que a história continua e o que acontece é que esta família acaba por se degenerar por completo. Se formos estudar os filhos de Jacó, vamos ver que é uma família completamente corrupta, pervertida. Parece que não há ali virtudes nesta família. E havia uma coisa que Deus tinha pedido a este povo, era que este povo não se devia misturar com os povos que estavam na terra por onde eles passavam, porque os povos da terra tinham práticas demoníacas. Contra Deus, tinham outros deuses. Então Deus sempre teve o cuidado de dizer, não se misturem, não se misturem. Mas o que é que aconteceu com o povo de Israel? Começou progressivamente a misturar-se com os povos da terra. Leiam a história em Gênesis de Judá. Judá já vai casar-se com uma mulher que não devia, já começa aos poucos a entrar na cultura dos outros povos. E agora o que é que se faz quando isto acontece? Deus quer que aquele povo seja santo, seja separado. Então, este povo acaba por ir parar ao Egito. Há uma fome na terra generalizada e o povo acaba por ser levado para o Egito. E no Egito eles vão ficando lá, a primeira geração, a segunda geração, a partir de determinada altura nasce um faraó que ficou muito preocupado porque os israelitas estavam a multiplicar-se muito. E eles temeram que, uma vez que estavam a multiplicar-se, podiam vir a ser mais do que os israelitas e podiam então dominar a terra, o próprio Egito. Então o que é que os egípcios fizeram com o povo de Israel? Tornaram-nos escravos. E tornarem Israel escravos foi provavelmente das melhores coisas que aconteceram. Porquê? Este povo Israel devia ser um povo santo. Eles não se deviam misturar com os outros povos. Mas o que é que estava a acontecer? Como eu vos disse, eles estavam a misturar-se com os outros povos. E começaram a ter práticas cananitas, práticas pagãs. Quando eles vão para o Egito, há uma coisa muito interessante. É que os egípcios não gostavam de pastores. E para os egípcios, um pastor era como se fosse uma abominação. E os israelitas eram um povo dedicado a quê? A agricultura e a pecuária. Eram pastores. Então, o que é que os egípcios fazem quando olham para os israelitas? Colocam-nos na terra de Gósen, na parte norte, chamado Baixo Egito, por acaso é o contrário. Então, eles ficam lá e porque para os egípcios
era muito estranho lidar com um pastor, então o que é que os egípcios fizeram? Não lidavam com os israelitas. Então os israelitas estavam ali sozinhos e naquela espécie de prisão que os egípcios criaram para eles, foi a maneira que Deus utilizou para os preservar contra o paganismo, porque eles agora não tinham contacto com mais nenhum outro povo. Então eles, como escravos no Egito, ficaram isolados e conseguiram desenvolver a sua identidade como povo. Ainda que não de forma bem elaborada, mas eles, escravos no Egito, foi a maneira para eles conseguirem se preservar. Então, quando olhamos para o período do cativeiro, devemos perceber que não era uma coisa boa que estava a acontecer e durou 400 anos, aproximadamente, mas, por outro lado, devemos ter um entendimento que foi uma coisa necessária, porque eles estavam completamente corrompidos e por isso vos peço, quando tiverem a ler a história de Gênesis, vejam como é que Judá, um dos filhos de Jacó, já se estava a comportar. E os outros filhos não eram melhores, todos eram iguais ou piores. Então eles vão ficar aqui no Egito, isolados, durante 400 anos. 400 anos passados, eles são libertos através de Moisés, como o mensageiro do Senhor, aquele que vai ter com o faraó e pede para que os israelitas saiam, e nós sabemos como é que eles saem, é a história das 10 pragas que nós conhecemos do livro de Êxodo. Eles saem do Egito e eles vão então ter uma caminhada pelo deserto. Esta caminhada no deserto também dura 40 anos. Mas antes de entrar na caminhada do deserto, é o seguinte, eles quando saem do Egito, eles tinham que ir para a sua terra. Lembram-se que eles tinham uma terra que Deus lhes tinha prometido, que era chamada terra, nós dizemos que é a terra prometida. Mas quando eles saem do Egito, o Egito está aqui, a terra prometida está aqui. Se os irmãos forem ver a rota de Israel, eles saem e vão para sul. E a pergunta é, porquê que eles tinham que ir para a terra prometida, não foram para norte e foram para sul? Vão para sul para ir para o Monte Sinai. O Monte Sinai está a sul e a terra prometida está aqui. Será que Deus não sabia o caminho? Porquê que eles não vão para norte? Era uma caminhada de 2 semanas, provavelmente. Vamos exagerar, um mês nem chegava nunca a tanto tempo. Eles rapidamente chegariam à terra prometida. Porquê que eles vão para sul? E vão para sul com indicações do Senhor. Não foi porque se enganaram no caminho. Deus é que disse, vão para sul. Por que razão? Para aprenderem? Exatamente. Vamos pensar, nós não podemos ler a Bíblia e romantizar a Bíblia. A Bíblia, vamos pensar, quando estivermos a ler, nas nossas vidas. As dificuldades que nós temos, o tempo que temos que esperar, as coisas que temos que aprender. Israel está no Egito. Eles são o que é no Egito? Eles têm uma organização social bem estruturada? Não. Os escravos não podem ter, senão pode haver revoltas. Eles são um povo instruído? Não. Eles são escravos. Eles têm a lei de Deus, eles conhecem? Não. Tanto que Moisés, quando vai ter com eles, eles não sabem quem é o Deus, eles não conhecem bem o seu Deus. Eles não sabem muitas coisas. Então, antes deles ocuparem a terra, porque quando ocupassem a terra, ficariam dispersos. Então, quando eles, antes de entrarem na terra, eles vão para o Monte Sinai e vão ficar todos muito juntos. E Deus o que é que vai fazer? Vai demonstrar que consegue suprir. Eles estão em terra deserta. Estamos a falar de uma multidão com mais de 2 milhões de pessoas. Não há água, não há rios no deserto, mas nunca tiveram sede. O que é que eles aprenderam com isso? Deus provê. E eles não tinham uma lei. Eles agora vão ocupar a terra e depois seguem a lei de quem? Então eles vão para o Monte Sinai, estão ali e recebem a lei. É Deus a dizer, agora quando vocês entrarem na terra, esta é a lei pela qual vocês se devem reger. E devem obedecer-me a mim, porque eu sou a pessoa que já demonstrei quando vos soltei do Egito, com as 10 pragas, e com a provisão que estou a dar agora, eu sou o Deus único que existe. Então Israel agora podia entrar na terra, sabendo quem é o único Deus, sabendo que é um Deus todo-poderoso e sabendo como se havia de organizar. Porque se eles entrassem na terra, como é que iam conquistar? Cada um conquistava o que queria? Não, eles conquistaram de forma ordeira. Cada tribo tinha a sua porção, tinha ordem. Então eles tiveram que ir para o Monte Sinai, receber toda esta instrução dada por Deus e agora sim,
Podiam caminhar para norte e ocuparem a terra. As coisas não correram bem. Eles acabaram por ser muito incrédulos, não confiando em Deus, e esta passagem pelo deserto, que deveria ser de poucos meses, acabou por se transformar uma passagem de 40 anos. Passando pelo deserto, entraram na terra prometida e houve um período em que Israel tinha juízes, não havia a monarquia ainda instalada. Tem aqui o nome de alguns dos juízes conhecidos, em que Samuel se destaca como o último juiz do povo. E Samuel ocupava o cargo de juiz e sacerdote. Entretanto, é instituída a monarquia e temos aqui o Reino Unido, todo Israel, e temos aqui os 3 reis do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Depois do final do reinado de Salomão, o reino divide-se, e foi aquilo que nós estudamos ao longo de vários meses, o reino de Israel, e depois estudamos o reino de Judá. Então temos agora um povo apenas, mas que está dividido em 2 reinos. É uma divisão política apenas, é só isso. Mas é um povo, somente um povo, que é o povo de Israel, mas que está dividido. Então tínhamos 2 reinos, um a norte e um a sul. O de Israel guardou o nome original da nação, Israel, e o a sul passou a designar-se de reino de Judá. O que aconteceu foi que ao longo de toda a história, isto aqui são alguns marcos que os irmãos podem ver, o que aconteceu foi que ao longo de toda a história, Deus sempre enviou profetas, sempre exortou o povo para aquilo que deviam fazer. Deus sempre instruiu, dizendo onde estava o erro, onde estava a virtude e o caminho que o povo deviam seguir. Mas aquilo que nós podemos compreender é que Israel sempre ignorou os profetas. Não se esqueçam, Israel, quando entrasse na terra, havia 2 condições, ou a bênção ou o quê? E os profetas, quando entravam em ação, era para dizer, cuidado, que a maldição pode vir. Cuidado, Deus está descontente. E todos estes anos os profetas foram alertando o povo. E o povo não ouviu. O que acontece é que agora temos 2 reinos, lembram-se? Ficamos aqui com o reino dividido. O reino do norte é assimilado pela Síria em 722. Desapareceu. Nunca mais se ouviu falar em Israel. A política de expansão da Síria era uma política terrível em que tirava as pessoas da sua terra, espalhava pelas outras partes do Império, trazia pessoas estranhas das outras partes do Império, metia naquela terra, destruía os deuses, destruía a cultura, destruía a identidade. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então, Israel desapareceu. Não houve mais Israel na história. O povo de Judá continua a sua história e nós temos algumas marcas aqui. No ano 605, por causa da desobediência, por causa daquilo que fizeram os profetas, que não escutaram e mataram os profetas, Deus chegou a um ponto de dizer, chega. Chega. No ano 605, dá-se a primeira deportação. Então há uma terra, um povo que acabou por ir crescendo, dominou os assírios, que eram os babilónios, e não vamos ainda entrar aqui nos pormenores da história, nós já estudamos anteriormente, acabaram por entrar e invadir Judá e levaram várias pessoas aqui da terra de Judá. E a Bíblia diz que levaram o melhor das pessoas. Seria entrarem aqui, vamos levar os nobres, os ricos, as pessoas mais qualificadas. E esta deportação foi aquela em que Daniel foi levado. Daniel é levado logo aqui. Antes de Judá sequer cair como nação, aqui foi uma deportação, Judá ainda ficou um reino vassalo e Daniel é levado aqui. A segunda deportação, alguns anos depois, temos depois a terceira deportação e aí termina o reino de Judá. E depois só vamos ouvir falar da Terra Santa e os judeus poderem regressar para a sua terra a partir deste ano do Édito de Ciro, quando Ciro, que já não era Babilónia, entretanto a Babilónia é tomada por outros povos, os medo-persas, e acabam então por permitir o seu regresso. E Daniel é levado para a Babilónia aqui nesta primeira deportação. Então a história do livro de Daniel, como já devem calcular, Daniel é levado, e se tiverem a ler o capítulo 1 do livro de Daniel, o livro diz que ele fica até o reinado de quem? De Ciro. Então significa o quê? Que o livro de Daniel passou-se durante aquele tempo, que é o tempo do cativeiro babilónico. Então toda a história do livro de Daniel, ela é narrada durante
aquilo que aconteceu aqui neste período de tempo. Porque ele é contemporâneo de Nabucodonosor e ele é contemporâneo de Ciro. Então estamos a falar de Daniel, que é levado jovem e provavelmente nunca mais voltou à sua terra e fez toda a sua vida ali distante. Mas uma coisa importante sobre o livro de Daniel, que é importante nós destacarmos. E isto é uma coisa que nós dizemos sempre para que os irmãos não desenvolvam aquela ideia de que a Bíblia é um manual de milagres. Cada livro da Bíblia nós encontramos milagres e milagres e milagres. E a verdade é que esta ideia está na cabeça das pessoas, de tal maneira que existe a doutrina, e algumas igrejas pregam que a ação miraculosa do Senhor continua ativamente como nós encontramos descrita na Bíblia. E nós sabemos que é mentira. Eu nunca vi um milagre na minha vida. Acredito que alguns possam ter visto, mas acredito que muitos não viram e dizem que viram. Também acredito nisso. Eu nunca vi uma violação das leis da natureza. Nunca vi. Como aquilo que aconteceu, por exemplo, na libertação do povo de Israel da terra do Egito. Eu nunca vi uma coisa assim. Os rios não criam paredes de água. As águas de um rio não se transformam em sangue de um minuto para o outro. Isto não acontece. Isto não acontece. Eu nunca vi. E por isso, então, é importante nós termos este entendimento que a Bíblia não é um manual de milagres. Há períodos, sim, específicos, onde Deus queria fazer alguma demonstração, alguma afirmação. Então teve uma ação que se manifestou naquilo que nós chamamos de milagres. E são poucos momentos, poucos. Os irmãos começam a ler a Bíblia, vão ver que é um livro de pessoas normais, com vidas normais. Até chegarmos à história de Moisés. Quando Moisés chega e os irmãos começam a ver logo o contacto que Deus tem com Moisés, é uma coisa normal. Há uma sarça que está a queimar-se, mas não se gasta. Isto não é normal. É um milagre. Há uma alteração daquilo que são as leis da natureza. Experimenta acender uma fogueira e vai ver se os troncos que lá colocam não se vão gastar. Vão. Mas ele estava a ver uma sarça, um arbusto que queimava e não se gastava. Começa logo aí. E depois, aquilo que acaba por acontecer para a libertação de Israel com as 10 pragas. As 10 pragas têm a ver com Deus a querer fazer uma afirmação. Não se esqueçam. Quando Moisés vai e diz assim aos israelitas, olha, Deus enviou-me. E eles perguntam o quê? Quem é este Deus? E Moisés tem que dizer, olha, é o Deus dos vossos pais. Mas que poder tem este Deus? Como é que Israel podia saber que poder tinha aquele Deus? Esta é a pergunta que eu vos faço. Como é que Israel podia confiar em Moisés e dizer, mas o Deus dos nossos pais, nós estamos aqui há 400 anos e tu estás a dizer para seguirmos este Deus que estamos aqui há 400 anos e clamamos e não nos tira daqui? Então, com aquela demonstração de poder, os israelitas ficaram com uma certeza. Este Deus é poderoso. Ficamos aqui 400 anos porque Ele quis, mas isso não o reduz em poder. Vamos segui-lo. Serviu também para provar aos egípcios o quê? Que o único Deus verdadeiro é quem? É o Deus de Israel. E por isso as pragas não foram uma coisa aleatória. Cada praga foi para ferir o quem? Uma das divindades egípcias. As pragas foram seletivas. Deus não escolheu, vou fazer agora umas coisas que me venham à cabeça. Não. Deus tinha uma mensagem com aquilo que estava a acontecer. Para Israel, para que os egípcios percebessem que, de facto, o Nilo não é nenhum Deus. E se for um Deus, é fraco. Porque o Deus de Israel é mais forte. O sol não é nenhum Deus. E se for um Deus, é fraco. Porque o Deus de Israel é mais forte. E tudo o que aconteceu no Egito foi uma série de milagres para que ficasse claro para os israelitas e para os egípcios que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Temos outro período, que é o período de Elias e Eliseu, em que eles têm ministério profético, mas numa altura de grande perversão, de paganismo. De tal maneira que Elias chegou a pensar que era o único profeta na terra. E o rei queria matá-lo. Ou seja, era o único que pensava ele, e ainda assim o rei queria matá-lo. E se o matassem então, não havia nenhum. E acabámos por saber que afinal o Senhor tinha mais profetas, mas viviam escondidos.
Então não havia atividade profética de forma clara. Então foi um período em que teve de existir milagres para provar que Israel estava num período de perversão e que não estava com Deus. Porque estes profetas que os reis queriam matar eram aqueles que operavam o milagre. Então era aqueles que estavam com Deus. Significa que todo o povo e o rei estavam errados. E que o profeta, afinal, era mesmo o mensageiro de Deus. E houve necessidade. Há outro período em que nós encontramos uma atividade miraculosa muito forte. História do período de Daniel. E aqui foi para provar aos babilónios que Israel tem um Deus que, mesmo estando no cativeiro, eles são no cativeiro porque eles têm um Deus tão poderoso que os castiga, mas que continua a ser o Deus. Não se esqueçam que a história de Daniel passa-se no cativeiro da Babilónia. O rei da Babilónia tinha muito poder. De tal maneira tinha tanto poder que assumia-se que o rei não errava. E por isso, nos decretos que ele fazia, os decretos não podiam ser revogados. Mas porquê que um decreto não pode ser revogado? Porque partia-se do princípio que o rei é um Deus. E como Deus, nunca erra. E porque nunca erra, quando o rei fazia um decreto, o decreto tinha que ser o quê? Perfeito. E por isso não podia ser revogado. Então estamos a falar de um homem poderoso, arrogante. E houve necessidade de pessoas simples como Daniel, através da ação de Deus, demonstrar que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então temos aqui uma ação miraculosa também intensa. E temos o período do Senhor Jesus e o período apostólico, que foi precisamente para mostrar a deidade, a divindade do Senhor Jesus. Os milagres que o Senhor Jesus fez foram para que as pessoas compreendessem que Ele é Deus, o Messias profetizado. E agora os irmãos perguntam, e os apóstolos? Os apóstolos fizeram para provar que eram os mensageiros da mensagem do Senhor Jesus, que era Deus. Porque quando eles faziam os milagres, eles nunca puxaram para si a glória dos milagres. Eles faziam sempre os milagres em nome de quem? De Jesus. Eles eram os mensageiros que faziam os milagres. Então, não existe ao longo de todo o período bíblico uma atividade intensa de milagres. Leiam os livros que nós estudamos recentemente, Esdras, Neemias, Esther. Nós encontramos a mão de Deus, nós encontramos a ação de Deus. Mas como encontramos nas nossas vidas? Como encontramos hoje nas nossas vidas? O livro de Esther nem a palavra de Deus tem. Leiam o livro de Ruth. Onde é que está o milagre? Não há. Mas Deus está presente, está. E age como age hoje nas nossas vidas. Não há aquela história dos milagres acontecerem. Então, o livro de Daniel, vamos contextualizá-lo neste sentido. É um período específico em que Deus tem uma ação miraculosa, intensa, porque tem uma mensagem a dar. Como livro, Daniel entra dentro daquilo que nós chamamos de profetas maiores. Nós temos a Bíblia organizada. Isto é uma organização nossa. Atenção, a Bíblia não foi escrita nesta forma. A Bíblia foi escrita. E depois, quando se compilaram os vários livros, porque a Bíblia é um conjunto de livros, é uma biblioteca, nós tivemos necessidade, como homens, de organizar os livros, para ser mais fácil. Então, os livros são organizados desta forma. Os livros de lei e governo, os livros de história. Depois temos aqui os livros de poesia. E temos aqui os livros de profecia. E dentro dos livros de profecia fez-se uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. Sendo que esta divisão não significa que há uns profetas melhores ou mais importantes do que outros. É simplesmente por causa do conteúdo profético. Estes livros têm muito mais conteúdo, quantidade de profecias, do que estes. Então, por causa disso, fez-se esta distinção entre profetas maiores e profetas menores. Não é que estes eram mais nobres do que estes. Não. É só a quantidade do conteúdo profético. É só isso. É só isso. Então, há esta divisão entre os profetas maiores e profetas menores, sendo que o livro de Daniel aparece ali como um livro que está neste grupo que nós chamamos de profetas maiores. Porque eu creio que, em termos de quantidade escrita, eu não tenho agora a certeza, mas eu creio que Oseias deve ser maior que o livro de Daniel em termos de quantidade de texto escrito, mas tem muito menos profecia. Há livros com muito menos profecia e estes são os livros mais ricos em profecia. Então Daniel, quando nós estivermos a ler, ele está ali
enquadrado. Pergunta para os irmãos: quem foi Daniel? Eu estou a fazer esta introdução tão grande, mas importa conhecer o autor. Quem foi Daniel? E se nós queremos saber quem foi Daniel, nós não podemos perguntar ao próprio Daniel. Porque se nós perguntássemos ao Daniel quem é que ele era, vamos imaginar que Daniel era como nós. Bem, era o melhor de todos nós. Era o melhor de todos nós. Nós não vamos confiar naquilo que Daniel vai dizer de si próprio. Vamos, então, utilizar um método que nós achamos que é o mais adequado. É perguntar a outros o que é que os outros dizem de Daniel. E assim nós temos uma resposta mais honesta. Eu lembro uma vez brincar com os irmãos e dizer uma frase um pouco rebuscada, que era para nós tentarmos perceber que era: os circuitos de consagração social são tanto mais eficazes quanto mais distantes são do objeto consagrado. É uma frase complexa, não é para os irmãos decorarem nem coisa parecida, mas a ideia é: eu escrevo um livro e a minha esposa diz que o livro é bom. Um de vocês, porque temos uma relação de amizade, diz que o livro é bom. E há um estranho que não me conhece, nunca me viu, está a passar na rua, olha para a igreja e diz: olha, aquele é o autor do livro. Entra, mas ele não me conhece, ele não tem por que entrar aqui na igreja. Mas por simpatia entrou e disse: bom livro. Dos três, quem é que foi honesto? Quem é que vocês acham que foi honesto? A minha esposa vai querer agradar-me. Vocês vão querer ser simpáticos. O estranho não tem por que ser simpático. Então, em princípio, o elogio do estranho que não me conhece e não tem a obrigação de sequer falar comigo, nós vamos partir do princípio que é o elogio honesto. Então, quem foi Daniel? Vamos ver o que é que os autores bíblicos dizem de Daniel. E é interessante a maneira como dizem. Ezequiel, um dos profetas, maior ou menor? Maior. Ele diz assim: ainda que estivesse no meio dela, da terra, estes três homens, e agora ele vai nomear os três homens: Noé, Daniel e Jó. Então ele está a colocar estes homens todos num grupo. Ainda que tivessem estes três homens juntos, vejam, eles, pela sua justiça, que justiça é esta? Agora é a dúvida, não é? Vejam o que é que acontece com a sua justiça. Salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, Ezequiel está a escrever a profecia, que são palavras da boca de quem? Do próprio Deus. E ele está a dizer, ele está aqui a repreender o povo, a dizer que vai haver um castigo, e ele está a dizer que não há como se livrarem do castigo, e ele diz: ainda que estivesse no meio dela, estes três homens, a única coisa que acontecia é que, por causa da sua justiça, eles salvavam-se. Então estamos a falar de homens que, de acordo com as palavras do próprio Deus, eram homens quê? Justos. E Daniel está neste meio. E está a ser dito por Ezequiel. Ezequiel está a dizer as palavras do Senhor. Ezequiel foi um contemporâneo de Daniel, também foi um profeta a partir do cativeiro. O que acontece é que nós temos três profetas contemporâneos. Temos Jeremias, que estava a profetizar durante o período do cativeiro. Estava Israel, o Judá, grande parte estava no cativeiro, mas algumas pessoas pobres da terra ficaram na terra prometida. E Jeremias foi uma das pessoas que ficou. Então ele profetizava para os judeus, onde? Na própria terra. Tínhamos Daniel, que estava no cativeiro, na Babilónia. E ele falava para quem? Daniel lidava com quem? Com a elite. Ele vai assumir um cargo de alta responsabilidade, uma espécie de ministro. Lidava com a elite. E temos Ezequiel que é também contemporâneo e que está também na Babilónia, mas lida com quem? Com o povo. Então temos aqui três profetas em atividade profética intensa, mas a lidar para públicos-alvos diferentes. Então Ezequiel volta também mais à frente, no mesmo capítulo, dizer: tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Isto é garantido o que eu vos estou a dizer. É para tentarem, ainda que, volto a dizer novamente, Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Estamos a falar de homens justos. De uma altura em que Deus queria castigar o povo, dizer: não há salvação para ninguém, a não ser que tivessem aqui estes três homens, porque são tão justos. Salvariam. Se salvariam. Não é? E sobre Daniel, o próprio Ezequiel também diz: sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti.
Acreditamos que isto era sobre o rei de Tiro, diz a profecia, mas acredita-se que as palavras referiam-se a Satanás. Se considerarmos que estas palavras se referiam a Satanás, quando Ezequiel está a escrever no capítulo 28, Satanás é considerado o ex-libris da criação de Deus. Foi o anjo de luz. Era o mais potente dos anjos que Deus tinha criado. Podemos dizer que era o ex-libris. E é sábio, era muito sábio, de tal maneira que podemos dizer que era o segundo, se calhar, na hierarquia. E por isso é que ele ficou orgulhoso e quis ocupar o lugar que nunca deveria ser dele. Quis ocupar o lugar de Deus, por achar que era tão poderoso. E quando está a fazer uma comparação sobre a sabedoria, então vejam quem é o objeto de comparação. Diz assim, sim, és mais sábio que Daniel. Podia dizer, és mais sábio que o Adilson, mas ser mais sábio que o Adilson não é nada extraordinário. Agora, ser mais sábio que Daniel, qualquer pessoa que estivesse a ler este texto, espera lá, mais sábio que Daniel, isto não é normal. Isto não é normal. Tem que ser muito sábio. É que nem sequer disse que é mais sábio que Salomão. E sabemos que é o homem mais sábio de todos. Mas é porque as pessoas sabiam que Daniel era mesmo sábio. As pessoas sabiam que Daniel era mesmo sábio. Então, sobre Daniel, nós já podemos aprender aqui duas coisas. Primeiro, que era um homem justo. Segundo, era um homem muito sábio. E terceiro, nós conseguimos ver através daquilo que os evangelhos nos dizem. E podemos ver tanto em Mateus como Marcos, e em Marcos diz, quando depois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então ele está aqui a fazer uma profecia, está a fazer aqui o Senhor Jesus a dar uma palavra profética, a dizer, quando virem isto acontecer, isto está tudo a acabar. Atenção, cuidado. E está a dizer que quando vocês ouvirem aquilo que Daniel disse a acontecer, então o Senhor Jesus está a dizer o quê? O que Daniel disse vai acontecer. Então Daniel, se fala sobre o futuro, é um quê? Profeta. E a terceira coisa que nós temos de Daniel, justo, sábio e profeta. E Marcos vai repetir exatamente o mesmo. E agora, sobre a retidão, alguém pode questionar sobre a retidão de Daniel. Daniel é comparado a quem? Lembram-se? Jó e Noé. Daniel é comparado a Jó e Noé. Agora alguém podia perguntar. E nós temos que fazer perguntas ao texto. Então, Daniel está a ser comparado a Jó e Noé. Mas Jó e Noé eram mesmo assim tão justos? Eram mesmo assim tão justos? Porque imagina que eles não eram muito justos. Se ele está a ser comparado, tudo bem, então ele é igual a Jó e Noé. Mas se é igual, se eles não são muito justos, então Daniel também não era muito justo. Então, se calhar, temos que ir à fonte ver. Mas, de facto, Jó e Noé eram mesmo justos. Vejam o que é que o texto diz sobre eles. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. E depois faz um ponto. E agora introduz o homem. E vejam a introdução. Podia dizer, era um homem que tinha 3 filhos, tinha 74 anos. Vejam a introdução. Não era justo e íntegro. Ou seja, esta é a introdução de uma pessoa. Era eu ter convosco. Então, como é que te chamas? E o Anthony dizia, chamo-me Anthony, fala mais sobre ti. Sou justo e íntegro. Ninguém se apresenta assim. A não ser que não haja dúvidas sobre esta característica. E a Bíblia agora introduz este homem assim. Não era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E depois explica porque é que ele era justo e íntegro. Não andava com Deus. E acabou a introdução. Mas eu agora fico a pensar. Mas quando se diz que alguém andava com Deus, o que é que se pode adicionar mais? Porque se Deus só anda com a santidade, o que é que é necessário adicionar mais? Não é mais nada. Porque houve um outro homem que andava com Deus, que acredita-se que também foi contemporâneo, porque eles viviam tantos anos, que Deus o tomou para si. Sabem quem foi? Enoque. Sabem porque é que Deus tomou Enoque? A Bíblia também se explica. Porque Enoque o que é que fazia? A Bíblia só nos diz isso. Então já sabemos que quando alguém na Bíblia diz que anda com Deus, não precisamos de mais informação nenhuma. Chega. E este homem era de facto um homem que se destacava pela sua justiça. E por isso ele andava com Deus. E Deus aceitava que ele andasse ao seu lado.
E se Deus é puro e santo, não aceita o pecado, este homem era mesmo íntegro. E quando pecava, arrependia-se, porque ele pecava. Mas estamos a falar aqui de um homem justo. E agora temos outro, que é o Jó, era com quem também Daniel estava a ser comparado. Vejam o que é que a Bíblia diz sobre Jó. Havia um homem na terra de Uz, já sabemos onde é que ele vivia, cujo nome era Jó, sabemos o seu nome. E agora o que é que sabemos de Jó? Vamos ver a introdução. Os filhos, a idade, a profissão, é assim que nós nos apresentamos. Agora veja, homem íntegro e reto. Chega, temente a Deus e que se desviava do mal. E este aqui ainda temos uma coisa interessante. Ele era homem íntegro e reto, temente a Deus. Como é que se teme a Deus? Andando com Ele. É a única maneira de temer a Deus, é andando com Ele. Não há. Então temos mais um homem que andava com Deus e que se desviava do mal. Era um homem que quando via o mal, nós vemos o mal e ficamos indiferentes. Ou passamos ao lado. Ele fugia, dava a volta por longe. Então estamos a falar aqui de dois homens que a Bíblia nos apresentam com credenciais de excepcionalidade em termos de justiça. E Daniel, aquele homem que nós vamos estudar, era como estes dois homens que nós temos aqui na palavra. Então estamos a falar de um homem que de facto era justo e era íntegro. E nós conseguimos ver isso logo no início do livro de Daniel. No livro de Daniel, não se esqueçam, Daniel é levado como escravo na primeira deportação. E eles agora são levados. Adianto-vos já um bocadinho da história da próxima semana. E Daniel agora é levado. E o que é que o rei da Babilónia quer fazer? Não se esqueçam, a Babilónia é um império muito grande, tem muitas províncias. E ele precisa de muitos governadores. E ele, o que é que faz? Temos aqui pessoas de várias terras, são levadas como escravas para a Babilónia. Ele só leva o melhor, a elite. Ele agora vai pedir a um dos seus servos, diz, escolhe os melhores jovens de cada uma das terras que nós conquistamos. Traz, e vamos agora dar aqui uma formação universitária a estes jovens, ao longo de 3 anos. E eles vão ter que ter aqui uma formação muito robusta. Só que eles vão viver em regime de internato. Eles vão viver em regime de internato e eu quero que eles sejam mesmo sábios e bons administradores. E por isso, nós vamos lhe dar as melhores condições. E eles vivem como eu vivo. Eles bebem o que eu bebo e eles comem o que eu como. E estamos a falar de um rei que era considerado um Deus. Imaginem tudo aquilo que vos vier à cabeça em termos de alimentos, ele tinha. E agora Daniel chega a Babilónia e tem aqueles alimentos todos, jovem. E nós temos que pensar que Daniel era de que povo? Dos judeus. Os judeus estavam a ser castigados. Quando nós estudamos a história do povo judeu, poucos justos havia. Provavelmente os pais de Daniel eram corruptos, porque os líderes dos judeus oprimiam o povo. Então, muito provavelmente, os pais de Daniel eram pessoas más, que lhe deram uma má instrução, uma má indicação, porque os nobres exploravam os pobres, era o que estava a acontecer em Judá. Então não vamos agora achar Daniel, a família dele era boa. Nós não sabemos, mas é provável que fossem pessoas más. E Daniel estava a ser instruído por aqueles pais, ou pelo menos com os amigos dos pais dele, o que não eram boas pessoas. E agora este homem, sem os seus pais, jovem, chega naquele país sem esperança e ele tem a oportunidade de dizer, agora vou viver bem. E ele chega lá e ele diz assim no texto, resolveu Daniel firmemente, ou seja, sem dúvidas, uma resolução. Não é das nossas de ano novo que uma semana depois já violamos. Resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias finas do rei, nem com o vinho que ele bebia. E ninguém tinha acesso ao vinho do rei. Ninguém tinha acesso. Mas ele tinha, nesta formação. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe prometisse não contaminar-se. É o que os irmãos disse. Sim, senhora, mas temos que colocar a questão. E agora o que é que ele vai comer? Ele comeu vegetais. E era um homem nobre. E era um homem nobre que vivia de iguarias. Porque se os pais de Daniel e os outros amigos dos pais exploravam o povo, eles eram os que viviam bem na terra. Ele não comia vegetais. Isto era um homem que vivia bem. E agora, ele disse, mas eu agora viver bem aqui, com estas comidas que eu não conheço, com animais que eu sei que são imundos, por mais saborosos que sejam,
isto não é bom. E este homem, na sua juventude, vai dizer, não. Eu não tenho orientação sacerdotal ao meu lado, eu não tenho o meu pai e a minha mãe, não tenho ninguém, mas eu não me vou contaminar. Eu quero estar bem com o meu Deus. A alternativa era o quê? Comer vegetais. E ele disse, eu vou comer vegetais. Quantos anos era a formação? E agora nós lemos e pensamos que é uma semana. Porque ele faz um teste que é para 10 dias. E nós lemos o texto, diz é um teste de 10 dias que ele vai pedir. E ficamos com isto na cabeça. A formação eram 3 anos. Agora tomem essa resolução. E ele não escolhia os vegetais. Alguém tinha que escolher por eles. E não era o mundo como é o nosso. Atenção, nós lemos a Bíblia e romantizamos. Hoje, nós temos produtos. Os irmãos conseguem comer hoje maçãs em Portugal. Vão ao supermercado e compram maçãs. Porquê? Porque nós temos formas de produção de maçãs. Temos maçãs a vir de outras partes do mundo. Na altura não havia isso. Só havia o chamado fruto da época. Então, naquela época, dá 3 ou 4 vegetais. Não dá mais. Então fica a pensar, ele em cada estação do ano comia sempre as mesmas coisas, durante 2 a 3 meses. Por exemplo, ele no outono, se fosse no nosso outono, nunca comeria laranjas, não havia. Ele, nesta altura de janeiro, só comia laranjas praticamente, não há maçã nem pera. Não há. Agora imaginem vocês comerem, em cada 2, 3 meses, sempre as mesmas coisas. E Daniel disse, eu vou fazer isso. E podíamos continuar, não adianta lermos os outros textos, onde nós conseguimos perceber, de facto, a retidão de Daniel. Podemos só ver Daniel 6:10, se alguém puder ler, por favor. E esta passagem é muito interessante e nós vamos perceber porque é que a Bíblia diz que Daniel era tão justo como Noé e como Jó. Daniel 6:10. Só enquadrar. Antes de ler. Há um decreto que é feito. Não se esqueçam, o decreto sendo feito não pode ser revogado. Eu creio que era durante a administração do rei Dario. E o decreto dizia que durante 30 dias ninguém podia adorar a nenhum Deus, a não ser fazer uma petição ao rei ou adorar o rei. Ninguém podia prestar homenagem ou adorar nenhum outro homem ou nenhum Deus. Durante 30 dias. Tenham isso na cabeça. Ok? Não era permitido. E foi feito um decreto. E quem fizesse era lançado numa cova com leões. Quem fizesse isso era morto. Ok. Agora o que é que o texto diz? Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Que escritura? Ok. entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos lá ver se eu percebo o que aqui está a dizer. Ele, quando soube que havia uma lei que dizia que ninguém podia adorar outro Deus durante 30 dias, ele foi para a sua casa. E chegou em sua casa e diz, olha, agora há uma lei feita, diz que eu não posso adorar. Mas eu tenho o hábito. Durante 3 vezes por dia, o que é que eu faço? Na direção de Jerusalém, abro a janela, significa o quê? Os outros podem ver e costumo orar. Mas agora há uma lei que diz que eu não o posso fazer. E o que é que eu faço? E Daniel parece que só nós, teoricamente, é que estamos a colocar a dificuldade, porque Daniel entrou, não é? Abriu a janela e disse, ok, eu sei da lei. E fez o quê? E pronto. E alguém, porque a janela estava aberta, olhou e viu. E denunciou ao rei. E o que é que aconteceu? E Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele sabia que esse era o desfecho. Ele não tinha dúvidas. Ele sabia. Mas ainda assim, o que é que ele fez? Orou. Só para corrigir, não era ainda o rei Dario, era ainda o Nabucodonosor. Nabucodonosor. Só mais tarde. Ok, olha, obrigado pela correção, Marcos. Então, há o decreto feito e o que acontece é precisamente isso. E agora Daniel é condenado. Mas o que é que ele faz? Aquilo que é certo. A retidão implica coragem. A retidão implica coragem. Sobre a sabedoria de Daniel, e estamos mesmo a fechar, porque dissemos que ele era sábio, não é? Precisamos de ver também
a sua sabedoria. Vejam o que é que o texto nos diz. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Eles fizeram então a sua formação, não é? Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais... Fica a pensar, o que é ser 10 vezes mais sábio do que um sábio na Babilónia? Porque os sábios na Babilónia eram mesmo sábios. Mas o que é ser 10 vezes mais sábio? Eu nem sei quantificar isto. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. De facto, ele era mesmo sábio. De facto, ele era mesmo sábio. Mas ficamos a saber uma coisa interessante. A sabedoria de Daniel não veio de uma proeza que ele tivesse feito ou de uma capacidade extraordinária que ele tivesse. Veio de quem? Deus deu. E nós vamos encontrar isto no livro. Daniel usar a sabedoria, porque era sábio, mas ao mesmo tempo ele também era o quê? Era reto, certo? Sempre que ele utilizou a sua sabedoria, sempre ele disse que quem o capacitou foi quem? Porque ele era reto, tinha de o fazer. E sempre foi assim. Então, meus irmãos, esta é uma introdução que nós queríamos fazer para o livro que nós vamos estudar. Então, vamos estudar o livro que se passa durante o período babilónico, a história deste homem que nós podemos identificar e caracterizá-los. Então, a partir da próxima semana, nós começamos no capítulo 1 e vamos, como é nosso hábito, com o ritmo necessário, sem pressa, mas estudando a palavra do Senhor para termos um conhecimento. A palavra do Senhor não serve para ficarmos inteligentes, mas serve para transformarmos as nossas práticas e mudarmos a maneira como nós nos comportamos e fazemos as coisas. E que o Senhor nos possa capacitar. E aquilo que vos posso dizer é que, se quiserem saber mais, na próxima semana estaremos cá. Alguma dúvida, algum comentário final? O que o irmão Marcos está aqui a dizer é que se os irmãos gostam de escatologia, a doutrina das últimas coisas, nunca vão poder compreender bem se não conhecerem o livro de Daniel. E por isso, esse é o sítio para nós podermos estudar em conjunto. Fica aqui o desafio. Muito obrigado.